Infelizmente, hoje eu já estou com a notícia de que a minha internet não está tão legal assim, liguei na Tecnet e vamos ver como é que nós vamos fazer essa aula para que tudo dê certo, né? Mas sabendo que se acontecer da voz ficar robotizada ou travando, já saiba que é a internet, mas pela experiência, mesmo com a internet ruim, depois que a coisa é gravada, aí depois você pode voltar lá e assistir o vídeo que funciona direitinho, certo? Então, o que eu gostaria da gente fazer hoje, em primeiro lugar, era dar uma olhadinha só, nem vamos dizer que é uma revisão de fato, mas naquilo que vocês fizeram sozinhos na aula passada sobre o segundo reinado, entendeu? Então, eu queria começar falando, mostrando alguns pontos, né, e perguntando para vocês o que de fato vocês estudaram naquele ponto lá, o que vocês acharam interessante, o que não achou interessante, o que ficou fácil, o que ficou difícil, né? Porque eu andei olhando em algumas respostas, o pessoal fez direitinho, como que a gente pensou que tinha que ser, né? Mas aí vai que ainda ficou dúvida ou coisa assim, né? Aí seria interessante vocês conversarem comigo agora sobre isso, né? Eu vou abrir aqui no blog, lá na aula passada, que seria a aula 79. Já aproveitando que o blog está aberto aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó, aula 82, é a aula de hoje. Nós vamos falar sobre o escravismo no Brasil no século XIX, que é justamente o período do segundo reinado, né, quando aconteceu uma série de questões que levaram a ocorrer a abolição da escravatura, que foi no século XIX, no finalzinho dele, mas foi dentro do período ainda do segundo reinado, não é? E aí você viu aqui que teve a autoavaliação. Se por acaso tem alguém que ainda não fez, então já passou da hora, mas tem que fazer. Olha aqui, você pode entrar ou por aqui, por esse link, e clicar lá na avaliação e fazer, ou vai lá no GR8, vai procurar uma aula que tem justamente esse título, autoavaliação, e que foi postada nessa data, dia 28/9, certo? Se não faz por aqui ou por lá, tanto faz. Aqui na aula passada foi a aula que vocês fizeram sozinhos. Olha o nome para isso, aula assíncrona. Nesse momento agora, nós estamos tendo uma aula síncrona. Uma aula que está nós juntos, sim significa junto, e crono significa tempo. Então, nós dois, eu, vocês, na mesma hora, aqui juntos. E na semana passada, vocês fizeram uma aula separada de mim. Eu joguei a aula aqui para depois vocês, na hora de vocês fazerem a aula. Então, eu queria só dar uma retomada, observar aqui alguns pontos, né? Perguntar para vocês e como que isso ocorreu. Não é só falar sim ou não, por favor, tá? Vocês conseguiram, ou alguém de vocês conseguiu, identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante, no caso, na aula passada, especificamente sobre o segundo reinado? Conseguiram ver aí alguma disputa ou alguma questão de forças aí? Quem conseguiu ver e gostaria de comentar conosco isso aí? Alguém? Quando foi fazer a atividade, alguém conseguiu ver essa questão? Certo. A questão do conceito de nação, né, nesse processo de independência do Brasil, alguém conseguiu ver contradições, interesses, significados dos movimentos na construção dessa nação? Oi, professor? Sim. Professor, eu acabei de entrar na aula, eu estava na aula de matemática aplicada, eu acabei de sair dela. O senhor pode me explicar o que o que o senhor estava comentando? Desculpa o atraso aí. Nós estamos comentando sobre os pontos que foram por vocês estudados sozinhos, né, com base aqui no que eu coloquei, sobre o segundo reinado, né? E aí hoje nós temos um outro assunto, não é o mesmo, mas está dentro do contexto que é a questão da abolição da escravatura aqui no Brasil. E aí eu estou perguntando para vocês, com base nessas habilidades que foram selecionadas na aula passada, se vocês têm algum comentário para fazer, né? Se vocês conseguiram identificar aqui a questão das forças, das pessoas envolvidas
nas disputas políticas do caso, o segundo reinado, né? Que o primeiro reinado foi nas aulas anteriores. Vocês conseguiram ver alguma coisa ligada ao conceito de nação, né? Como sendo uma consequência da independência do Brasil, olhando aí para o segundo reinado? Vocês conseguiram ver alguns pontos Com de certeza. política, né? Então, ou seja, tem algum comentário que gostaria de fazer sobre esses pontos que foram elencados para estudar o segundo reinado? Com certeza, a gente vê um posicionamento, o posicionamento não, a cultura, a gente vê um governo, a gente vê um modo político, a gente tem os territórios, né? E isso, no caso, define uma nação, né? O seu povo. E fica muito bem claro nas duas aulas que a gente teve, né? A respeito do Dom Pedro I, né? O primeiro reinado, o Dom Pedro II no segundo reinado, e até mesmo a proclamação da República, né? Alavancado pelo agora esqueci, eu sei que o nome do homem que incentivou o Marechal Deodoro da Fonseca o sobrenome dele era Patrocínio. E até chegar o nosso presidente, o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Justamente. Tô Muito certo bem. ou tô errado? Tá no caminho justamente esse mesmo. Então, tem um monte de coisa que vai ficar para trás aqui, porque assim, nós não vamos fazer estudar a história de entrar aqui, segundo reinado, vamos falar tudo sobre o segundo reinado. Não, nós estamos falando alguns pontos que fizeram parte do segundo reinado, por exemplo, que do golpe da maioridade nós já passamos já para o Pedro II dominando. Mas aqui no meio teria que ter a gente falar sobre as regências, entendeu? Que nós não vamos falar agora. Nós vamos deixar para um outro momento, a gente vai voltar nisso aqui no outro momento e vai falar sobre as regências, na questão política mesmo. Então, que vocês entendessem assim, não é eu que escolhi isso, é o próprio governo que determinou essas habilidades serem então tratadas, então elas vão aparecer na forma de uma espiral, sabe? Não é uma coisa, não é uma gaveta. Tipo, a gente abre uma gaveta, põe tudo sobre o segundo reinado e fecha a gaveta. Não. Vai ser como uma espiral. Começa, vamos dando uma volta, vai lá no outro assunto e vem nesse assunto de novo, vai no outro assunto e vem nesse assunto de novo, e assim que vai funcionar de agora para frente. Eu queria que vocês entendessem dessa forma, entendeu? Então, nós vamos passar aqui pelo e tendo coisas que eu sei que estão ficando para trás. Mas eu sei também que elas vão aparecer no outro momento no nosso estudo. Pois não? Professor, seria melhor ensinar, tipo assim, eu sei que o senhor não tem autonomia nenhuma, mas não seria melhor a gente aprender tudo de uma vez, não? Apresentar primeiro os fatos, a gente comentar, discutir. Bruno, isso aí tem na faculdade de História, né? Estuda-se várias teorias, né? Teorias de como se ensinar a história. Então, uma delas é essa que você acabou de falar. A gente começar aqui agora e ficar, se for preciso, um mês até terminar esse assunto, e fechou o assunto. Mas tem uma outra escola chamada Escola de Análises. Ela surgiu na França e essa escola determina, assim, ela orienta que o estudo seja dessa forma cíclico, entendeu? Não é uma coisa profunda para entrar lá num buraco, fazer uma coisa vertical, mas é uma coisa horizontal, entendeu? Aí vai de forma assim mais dissipada. Aí esse assunto aqui você vai estudar um pouquinho lá na literatura, esse assunto vai estudar um pouquinho lá na geografia, entendeu? E vai esparramando o assunto de modo que ele fica na sua cabeça de alguma forma. Então, a gente tem autonomia, a gente poderia muito bem reverter essa questão aqui. Mas eu acho que, como foi a proposta feita pela Base Nacional Curricular Comum, a chamada BNCC, e ela está em vigor, e ela é uma lei, né? Então, acho que a gente tem que assumir o que ela está determinando. E depois, lá no futuro, você vai olhar para trás e falar assim, aquele modelo deu certo. Ou, aquele modelo não deu certo. Entendeu? Mesmo que você está no meio do processo, que esse processo começou no 6º ano, né? Então, vocês estão experimentando a BNCC no 8º ano já. Quem está começando no 6º ano lá, então talvez não vai ter tanto choque quanto vocês estão tendo agora. Entendeu? Mas aí é um processo. Vamos avançar aqui, só para a gente verificar aí. Então, tá vendo? Olha, as fases que nós elencamos para a aula passada, né?
Então, teve um período aí de 1840 até 50, que foi o período em que estava consolidando aí o poder do Dom Pedro II, a conciliação entre as disputas e as coisas todas aqui. Então, foram 10 anos aí de negócios, negociações para ele, de fato, poder governar. Então, foi a consolidação. Entre 1850 e 1870 foi o tempo, então, que aí chegou ferrovia aqui no Brasil, entendeu? Foram alguns pontos que ele trouxe e que fez com que o povo brasileiro entendesse, não, esse imperador, de fato, ele sabe governar. Mas por trás dele, tinha aqui no Brasil um sujeito chamado Barão Irineu, o nome dele é Irineu Evangelista, Barão de Mauá. Esse Irineu, ele era um cara muito rico. E ele foi criado na Inglaterra, né? Ele é brasileiro, mas foi criado na Inglaterra. E esse Irineu Evangelista, chamado Barão de Mauá, esse sujeito trouxe tanta coisa, tanto progresso para o Brasil, coisa que o povo nunca imaginava que um dia desse certo, e ele fez. Inclusive, tem um filme dele, Barão de Mauá. Se vocês procurarem no YouTube, eu acho que vocês acham. Na Netflix não acho não, porque é um filme um pouco antigo. Então, no YouTube, talvez vocês encontrem. Barão de Mauá. Né? Mauá. Tem no Rio de Janeiro uma praça chamada Mauá, Praça Mauá. E esse sujeito, por exemplo, ele queria iluminar a rua. Pelo menos a rua da casa dele ele queria iluminada. O que ele fez? Ele canalizou ali o gás, certo? Canalizou o gás e colocou lampião pendurado em alguns postes, né? E aí ele acendia esses lampiões, entendeu? Então, ou seja, a primeira rua, concluindo, a primeira rua iluminada no Rio de Janeiro foi a rua do Barão de Mauá, da casa do Barão de Mauá, na qual ele pagava o gás, né? O gás saía da casa dele, canalizado, e ele, então, acendia isso à noite e apagava pela manhã. Tinha um horário lá que ele ligava e desligava esse fogo, né? Acendia. Nossa, que interessante. Então, foi um fato, né? Um fato. Professora. Pois não. Não era o petróleo, não, o querosene, porque na época o querosene ele foi inventado nos Estados Unidos, né? E foi distribuído por um dos maiores produtores, o John D. Rockefeller, e depois veio a eletricidade. Não era o querosene, não? Por causa que... caso em específico, Bruno, é o gás. Entendeu? Nesse caso específico do Barão de Mauá. Foi uma coisa particular. Foi um evento assim particular que ele fez lá. Eu sei que você está falando, a questão da fonte de petróleo, querosene, bem como a eletricidade, etc. Mas nesse momento, a tecnologia utilizada foi o gás. Depois, aí, outras coisas, outras obras nacionais maiores, né? Aí foi diferente também. Certo? Professor... O gás, no caso, gerava energia? Não, o gás de lampião. Não é de energia, não, Bruno. É o gás que ia lá e punha fogo na ponta, a chama do fogão. Sabe? É o gás como o seu fogão ali, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Não, é por causa que, para mim, o lampião ele funcionava à base do querosene, né? Não, esse é a lamparina. A lamparina é a base do querosene. O lampião, ele é a base de gás, tem uma telinha que você coloca nele, que inclusive chama camisinha, né? A camisa do lampião, que faz com que ele, no lugar de virar fogo, vira luminosidade, entendeu? Eu não sei se... Para mim, eu pensei que era uma coisa que vocês todo mundo conheciam, o lampião, né? Eu não sei, eu achava que todo mundo conhecia o lampião, mas depois vocês conversam com seus pais ou avós e... como é que funciona o lampião? Eu conheço lampião, moço, já usei muito. Eu posso imaginar. Professor, eu tô com uma... Eu não sabia essa diferença. Certo. Isis Paula agora. Fazendo mesmo. Professora, minha dúvida é mais voltada para o Dom Pedro II durante o reinado. Até agora eu não entendi qual que foi, por que ele decidiu dominar o parlamento. O que ele queria realmente com isso? Ele só não queria sair do trono? Não, esse é o primeiro ponto, que foi o mesmo... Bom, isso é histórico, né? Começou lá com o Pedro I, pai dele, que... tinha uma constituição que determinava que os deputados, né, o pessoal do parlamento, podia tomar algumas decisões do país. E aí ele, então, viu que
deixando esse pessoal dominar como esse pessoal queria, e a lei determinando isso, seria um problema para o próprio trono, para a manutenção da ideia de reinado aqui no Brasil, uma vez que o resto do mundo, que estava com aquelas ideias de parlamento, já estava deixando de ser monarquia e passando para um outro sistema de governo. E aí, o que o Dom Pedro I, o pai do Dom Pedro II, fez? Estabeleceu um quarto poder, que é o poder moderador, né? É um poder acima dos três poderes, lá do executivo, judiciário e legislativo. E o Dom Pedro II, então, acabou tendo No que caso, ele... garantir isso aí. Aí criou um chamado parlamentarismo às avessas, né? Então, ou seja, mesmo o povo escolhendo os seus representantes, o Dom Pedro II fala, não, eu quero que é esse que seja deputado, não seja o outro, porque, por acaso, aí na cabeça dele, né? Esse aqui me apoia, aquele outro ali vai contra mim, então o povo que aquele outro vai contra mim, não, eu vou deixar ele para lá e vou colocar esse outro aqui no lugar que é mais de boa comigo, né? Mais ou menos nesse sentido, eu não sei se ficou claro, né? Mas Sim, ficou. Mas ponto- eu tenho outra pergunta. Mesmo assim, ele sendo tão manipulador desse jeito, o povo não fazia nada para poder impedir, ou eles eram castigados de alguma forma? Pois, Paulo, nós estamos num sistema monárquico. Então, quem é que... deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Já perguntei alguma vez, mas eu queria que vocês me respondessem. Quem é que pôs o Dom Pedro II no governo? Deus. E tá vendo? Ele... Tá vendo? Essa que é a questão. Então, ou seja, se é ele que está mandando e ele está fazendo o que tem que fazer, uai, ele é representante de Deus. Ah, tá. Agora eu Ponto. entendi. Entendeu? Então, tem na cabeça do povo essa submissão. Eu tenho que ser submisso a esse sujeito, mesmo eu não concordando às vezes com ele, mas uai, ele foi ungido, ele foi consagrado para dominar, para governar. E aí, nesse sentido, né? E aí você me perguntaria assim, mas então para que parlamento? Para que essas pessoas, os três poderes? Mas aí tem a outra questão. Ele tem o fundamento do governo, mas ele precisa se manter no governo. E para ele se manter no governo, ele precisa daquelas forças não políticas, que são o quê? As instituições, no caso, liberais. As instituições de empresários, sabe? Aquele povo que gera a economia, que gera o sustento para o Brasil. Aí ele precisa desse pessoal do ladinho dele, para que o Brasil fique independente de Portugal ainda, ele continue no governo e o Brasil continue se sustentando. Então tem que ter esses pontos todos aí, tudo interligado. Por isso essas negociações, né? Essas ideias todas aí. E aí, voltando, só para finalizar a questão do Barão de Mauá, além de iluminar a rua da casa dele, ele fez, por conta própria também, ligou um cabo de... Hoje você tem fibra ótica, né? Que a minha internet chega aqui por fibra ótica, que é um sinal, né? Um sinal que vem aqui, e eu tenho aqui a internet. Tem o rádio, né? Tem o wireless, tem várias formas aí. Mas naquele momento lá, ele pegou um cabo, né? Um cabo de telégrafo, e ligou do Rio de Janeiro, passou pelo mar esse cabo, pensa quantos mil quilômetros, até na Inglaterra. Entendeu? Pensa o valor que custou essa instalação para que ele pudesse pegar o telefone aqui e ligar lá na Inglaterra e o pessoal da Inglaterra poder ligar aqui no Brasil. R$1 milhão cabem. Hã? O que foi, Marcos? Deu mais ou menos R$1 milhão cabem. Na época era outro dinheiro, né? Mas sabe? Não é eu pegar uma instalação e ligar aqui na casa do meu vizinho, né? É ligando um país no outro país, no momento em que não existia telefone aqui no Brasil. E ele, então, financiou e estabeleceu uma instalação telefônica aqui no Brasil. Devia ter dado um trabalho enorme para poder construir, né? Trabalho, custo, foi uma coisa estrondosa. E foi com recursos próprios, porque ele era muito rico. Entendeu? Ele era um dos primeiros donos do chamado Banco do Brasil. Aí vocês vão pensando por aí. Entendeu? Então, ele é um dos primeiros donos do Banco do Brasil. Toda a vida foi privado, entendeu? Por mais que chama Banco do Brasil, ele não era um banco do governo do Brasil.
Ele era um banco no Brasil. A palavra certa teria que ser essa. Era um banco de pessoas privadas mesmo, né, de proprietários, que tinham um banco e, por acaso, o Brasil depositava o dinheiro do Brasil nesse banco. Entendeu? Então, o Banco do Brasil, toda a vida, foi um banco privado. E aí, como o Brasil tinha maior parte do dinheiro depositado lá, então o Brasil tinha um certo controle, como tem até hoje, sobre o Banco do Brasil. Mas o banco público mesmo que nós temos é a Caixa Econômica Federal. Entendeu? Porque os outros bancos são todos privados, inclusive o Banco do Brasil. É só para a gente, então, definir essas questões. E o Banco do Brasil foi estabelecido, enquanto o Banco do Brasil também no período do segundo reinado, certo? Sim, Bruno. Professor, agora eu não sei o nome correto, como é que se fala, mas existe, igual o Barão de Mauá fez, nesse sistema aí de comunicação de telégrafo, eu não sei o nome, mas existe vários cabos ligados entre os oceanos, né? Entre os países, entre os continentes. E pelo que eu saiba, se eles forem cortados, alguma coisa assim, se eles forem cortados, eles podem cortar a comunicação de internet. Pode, mas hoje a tecnologia... Isso ainda funciona, Bruno. Funciona. Se forem cortados, é problema. Os submarinos que passam aí, existem rotas que são permitidas, etc. Mas nós temos outras tecnologias infinitamente melhores, diferentes, né? Então, nós temos a comunicação hoje pelo satélite direto, né? Então, ou seja, não precisa mais daquele cabo que passa aí debaixo da terra ou debaixo do mar. Nós já temos uma conexão que vai direto lá no satélite, né? Por essas ondas aí, que eu não tenho a menor condição de explicar para vocês sobre isso, porque eu não entendo mesmo, né? Essa parte desse tipo de engenharia aí. Mas a gente conhece porque a gente utiliza, né? Então, ou seja, você tem o satélite, né? As ondas da internet, determinada grossura de parede não passa de uma sala para outra. Mas o sinal do satélite, ele entra na rocha, numa profundidade, não sei que tamanho ele consegue acessar, né? Acessar essas questões aí. Então, você pode estar sem internet, mas se você tem TV da Sky ou da Sky, da Claro TV, por exemplo, né? Você pode estar sem internet, que pelo satélite o sinal chega até você. Bem como os outros sinais, né? O sinal analógico, outras coisas assim, que a antena parabólica puxa, e essas coisas. Mas, enfim, é só a questão de tecnologias e economia que foi se desenvolvendo no Brasil. É claro que o Barão de Mauá não foi o primeiro a fazer isso no mundo, né, gente? Foi o primeiro a fazer isso no Brasil, porque já existia a comunicação entre a Europa e Estados Unidos e outros lugares aí. Simplesmente ele trouxe essa tecnologia para aqui, para o Brasil, e para ele continuar se estabelecendo. Ele também, só para finalizar, por mais que não está aqui, é mais como curiosidade mesmo do fato, né? Ele foi um dos que financiou a Guerra do Paraguai, né? Tanto que ele fez um Banco do Brasil no Paraguai. Ele tinha interesse nessas relações com o Paraguai, e quando se estabeleceu a guerra, foi justamente a falência dele. A Guerra do Paraguai, ele fez todo o procedimento que ele podia fazer para que o Brasil não entrasse em guerra contra o Paraguai. Por quê? Porque ele tinha um Banco do Brasil lá no Paraguai e ele queria que tanto o Brasil prosperasse quanto o Paraguai também prosperasse. Porque aí ele ganhava tanto dinheiro no Brasil quanto dinheiro no Paraguai. Mas aconteceu a guerra por questões estritamente políticas mesmo, de domínio daquela região sul do nosso país. E aí, enfim, o Paraguai perdeu a guerra e junto com o Paraguai, aí acabou a história do Barão de Mauá. Foi aí que ele entrou em total declínio. Ele pegava dinheiro emprestado na Inglaterra para ele manter os negócios aqui e foi até que não deu conta mais de pagar as contas, certo? A Raíssa está na aula? Professor? A Raíssa Ribeiro, só um minuto, a Raíssa Ribeiro está na aula? Não, né? Tá bom, vai lá, Bruno. Só pra, vamos parar nessa sua fala aí, tá, Bruno? Aí você terminando de falar o que você está falando, a gente vai passar por essa situação aqui, ó, que está no finalzinho. As mudanças, o segundo reinado foi um período marcado por intensas disputas políticas entre grupos possuindo diferentes interesses. Uma das disputas aconteceu que defendia o fim do trabalho escravo. Aí, essa aqui é a deixa para nossa aula de hoje oficial, tá? Aí a gente vai conversar sobre esse abolicionismo aqui na aula de hoje. Mas aí o Bruno fala, terminando a fala dele, a gente passa para essa parte.
É, no caso, o Barão de Mauá, um dos motivos dele ter colocado, instalado um banco dele lá no Paraguai, justamente era por causa que o Paraguai também estava em uma ascensão econômica, né, professor? O comércio, as relações deles estavam até em um processo de desenvolvimento. Nossa, esse seu ambiente aí me deu uma inveja agora, viu, Bruno? Eu adoro o ambiente rural. Eu adoro. Se eu pudesse morar na fazenda, mas não estou podendo, não posso. Mas é justamente esse ponto. Nós estamos aqui por volta dos anos 1850. As independências ocorreram, né, por volta dos anos 1800 até 1820, né? Então nós temos aí 30 a 50 anos, né, desses países todos caminhando com as suas próprias pernas, né? Então toda a América espanhola, toda a América portuguesa aqui, o nosso caso, está aí no processo de ascensão econômica, o que você acabou de dizer, e logo daqui a pouquinho, né, daqui a 50 anos, que vai ser matéria do seu nono ano, segunda matéria do nono ano, que aí já vai o processo de industrialização. Aí vai acabar de fato essa questão do trabalho escravo para entrar no trabalho industrial e na produção industrial, que a coisa foi ocorrendo daí para frente, certo? E aí é uma questão do fenômeno da América, né? A América se liberando e se desenvolvendo a partir daí. Então, feito essa questão, e só para uma última coisa dessa questão ainda, acabou que eu queria que vocês, uma questão de como que ficou feita essa história, né? Porque me fala uma coisa aqui. Vocês estão vendo deixa eu só ver, confirmar que vocês estão vendo o que eu estou vendo. Que eu acho que vocês estão vendo. Tá, estão vendo sim. Dá uma olhada aí, né? Eu vou liberar aqui para vocês a participação. Eu gostaria que vocês participassem. Então, vocês vão colando notas adesivas aí, né? Qualquer um da internet pode ver. Aí eu queria que vocês, então, fizessem a participação aqui, me respondendo essa perguntinha aí. Quem que é o pai? Quem que é o filho? Eu tenho aqui a figura A, né? A figura A, que está do lado esquerdo. Eu tenho a figura B, que está do lado direito. E eu quero perguntar para vocês aí quem que é o pai, né? Eu estou aqui colocando no chat agora do nosso conversa. Não, vamos só falar. Vamos colocar lá. Vocês têm como riscar, vocês têm como fazer alguma participaçãozinha aí. E a gente aí logo eu vou... tá no chat. Entra no chat aí e você vai poder, então, entrar nesse link e vai entrar nessa página aqui, certo? Cola uma fitinha, cola uma... Aqui, ó, tá vendo essa aqui? É o quarto item aqui, ó. Adicionar... Não, é o quarto. Nota autoadesiva. Se você tá no celular, vai entrar no mais e pegar stick note e coloca, quem é o pai? Você vai colocar aí letra A ou letra B para mim. E vai colando aqui nessa imagem. Letra A, ó. Então, tem muita gente colocando. Vamos colocar a letra A de cá. Esse é o pai. Não mexe na notinha dos outros, não. Só coloca e pronto. Certo? Ó, a setinha aqui, que o pai é esse. Ué, mas... Aí, beleza. Então, letra A é o pai. Já vamos mudar agora. Vocês já estão escrevendo letra A. Agora me fala o nome do pai e o nome desse sujeito aqui, que é o filho. Vamos colocar notas colocando o nome dele. Eu tenho que abaixar o aplicativo ainda, porque meu telefone não tem jeito de modificar. Não tem problema, não. Tem problema. Eu tinha falado já isso já tem um tempo, né? Nós íamos usar a qualquer hora. A é o pai. Beleza. Me fala o nome. Agora, quem não escreveu ainda e vai escrever agora, coloca para mim o nome dele. Letra A é o pai. Beleza. E qual que é o nome do pai? Vamos participar aí, gente? Dá o nome do pai pra gente. Dom Pedro I, é esse sujeitão aqui. Alguém já falou. E esse sujeito aqui, então, é o filho? Beleza. Qual que é o nome do filho? Seria Dom Pedro II. Tá aqui o Dom Pedro II. Né? Então, tá bom. Esse aqui é o Dom Pedro I. Esse aqui é o Dom Pedro II.
né? Que é o nome do filho. Beleza. Então, agora vamos parar de participar aí, né? Não precisa colocar mais nada, mas me diga, por que que esse tem a foto oficial jovenzinho e esse tem a foto oficial barbudo e velhinho? Alguém saberia me explicar isso aí? Por que que No ele gasta... Jamboard ou pode falar por aqui? Oi? Não, pode falar no áudio mesmo. Eu acho que ele tem a foto mais nova porque ele começou a ser rei com 14 anos. Não, pois é, mas quem começou a ser rei com 14 anos? Dom Pedro II ou Dom Pedro I? O segundo, Dom Pedro II. Segundo. Pois é, mas você está vendo aqui que a foto, ela é... Você está vendo aqui... Pronto, Do chega Dom de Pedro festa. I. Você está vendo que a foto do Dom Pedro II é esse sujeito da direita, é o B. O Dom Pedro I é o da esquerda, que é o A, né? Então, você está verificando aqui que o Dom Pedro I, que é o pai, que começou a ser imperador bem antes, né? Tem a foto oficial jovenzinho. E o sujeito, que é o Dom Pedro II, que começou a governar com 15 anos de idade, com 14 anos de idade, na verdade, entendeu? Que se tornou imperador, na verdade, com 5 anos de idade. Meu pensamento é errado. Então, por que que tem a foto oficial desse cara como um velho? E, na verdade, ele não é velho, porque se ele começou com 5 anos de idade, lá em 1830, ele deixou em 1880, ele deixou de ser imperador e ele estava com cerca de 50 e poucos anos de idade. 50 e poucos, entendeu? Então, se essa foto aqui for real, foi no último dia do governo dele. Entendeu? E, na verdade, então, todo o período que ele governou, ele estaria muito mais com essa cara aqui do pai dele do que com essa cara dele aqui de fato. Aí eu só queria, assim, para a gente avançar, vocês me falaram, será por quê, né? O será por quê, mesmo a gente não sabendo, né? Professor, Sim. seria porque ele queria se mostrar, vamos dizer assim, mais adulto, mais culto do que uma pessoa infantil, vamos dizer assim? Justamente. Ele era uma criança. Ele foi imaturo durante todo o governo dele. Ele era um rapazinho, ele era um jovem, ele era um... Quando ele foi adulto, sempre teve pouca idade. Em relação aos outros reis do mundo inteiro, ele sempre foi mais novo. Mas ele precisava que o povo aceitasse o governo dele. Ele precisava de se impor enquanto governante. E outra coisa, gente, a gente, qualquer hora que a gente quiser hoje, se você quiser ver uma foto do Bolsonaro, se eu quiser saber aonde o Bolsonaro está agora, eu tenho condição de jogar na rede aí e fazer uma pergunta, tem alguém postando, né? Bolsonaro passou aqui na minha rua agora. Então, se eu pesquisar aí no Facebook ou no Instagram, se eu tivesse claro, se eu tivesse tanta gente no Brasil inteiro, eu tinha condição de saber em tempo real aonde está o presidente da República. Hoje, porque eu tenho internet e rede social. Agora, vamos pensar uma pessoa que morava no interior do Brasil. Será que alguma vez na vida ela veria o imperador, o rei do Brasil? Vocês estão entendendo? Tanto que era difícil as pessoas terem contato com esse sujeito. Não tinha contato. Sabe? O contato era mínimo. Claro, as pessoas que moravam lá no Rio de Janeiro, por exemplo, quem sabe, né? Aí de uma hora ou outra via a charrete do imperador passava e talvez via lá o imperador dentro dessa charrete. Mas assim, hoje qualquer uma pessoa que mora lá no interiorzão da Diorama, por exemplo, ou do Iporá, pode ver a imagem do Bolsonaro, ver o que ele está fazendo, ou qualquer coisa assim. Entendeu? Pela internet. Naquele momento não tinha. Então o que o povo tinha? Talvez tinha a foto dele, e essa foto estava esparramada em tudo quanto é prefeitura do Brasil, né? Assim, depende das condições deles lá. E aí o Dom Pedro II precisava de se impor enquanto um cara mais maduro do que, na verdade, ele era. E aí você viu aí, né, a participação do nosso colega para dizer justamente esse ponto. Pois não, Bruno? Professor, então quer dizer que Dom Pedro II ele fez não, né? Os artistas produziram essa imagem para dar a impressão que o rei, né, era uma pessoa já madura, era uma pessoa já formada,
para passar a impressão para o resto das pessoas que estavam no interior do Brasil, né, que não tinham contato com o imperador, e daí, a partir dessas imagens, eles teriam ao menos uma ideia e uma percepção, uma mentalidade de que o seu imperador era uma pessoa já madura, mais desenvolvida, uma pessoa séria. Justamente. Essa que é uma ideia, né? E o Dom Pedro I tem, nós deveríamos ter falado na aula dele, mas também ele não tinha muita moral, né? O fato é que nenhum desses dois tinha tanta moral para governar o Brasil. Isso com base, eu estou falando, não é com base na minha cabeça, não, é com base em historiadores, né? Que deixaram essas falas para a gente, essas informações para a gente aí. De que, por mais que eles tenham todas essas insígnias aqui, que é um pouco militar também, né? Porque todo governante também tem ali o poder dos exércitos dentro do seu país, né? E aí tem essa ideia, assim, de toda essa pegada militar e tal, andava com a espada do lado e tudo, né? Mas é essa a ideia. Beleza? Então agora nós encerramos a conversa sobre primeiro e segundo reinado, e aí eu já estou a prova que vocês vão fazer esse final de semana, então vai ser sobre esse assunto, tá? Primeiro e segundo reinado. Brasil, primeiro e segundo reinado. Vamos fechar nesses dois assuntos aí, e você vai estudando lá no blog. Então nós vamos começar uma outra conversa aqui agora, né? Que é justamente o tema dessa aula de hoje. Vamos mudar aqui, né, para a aula de hoje, que é a questão do 82, o escravismo no Brasil no século XIX. Então, vai ter uma atividade lá, que também vai portfólio. Da agora para frente, todas as atividades vão portfólio, né? Quem faz aí o diário de bordo já tem aqui, olha, o conteúdo, a habilidade, etc. Depois vocês podem, então, copiar. E eu vou começar conversando com vocês sobre esse povoado, né? Esse povoado aqui, como vocês podem ver aqui na legenda, entendeu? É uma zona rural do município de Cavalcante, em Goiás, certo? Então, essa é uma imagem para a gente começar a nossa conversa aqui hoje. E aí, olha só, contextualizando, significado de quilombo ou quilombola. Agora, Bruno, veja, nós tivemos uma aula sobre o quilombo de Palmares, lembra? Há umas 4, 5 semanas atrás aí. Sim. Entendeu? Então, tá vendo? Agora nós temos a oportunidade de dar uma volta aqui de novo no assunto. Só que aquele quilombo de Palmares estava onde? Lá no Nordeste, lá na Bahia, né? Lá no Pernambuco, quer dizer. E agora aqui nós vamos conversar sobre o mesmo assunto, mas em Goiás. Entendeu? Então, aí é o processo histórico que a gente vai, então, aproveitar aquele mesmo conceito que nós vimos naquela aula passada, lá do Ganga Zumba, do Zumbi, né? O quilombo enquanto um espaço de resistência do negro escravizado, né? No processo aí da escravização e das revoltas que se tem. Então, nós temos as comunidades quilombolas, representaram durante o regime colonial e o regime imperial no Brasil uma forte estratégia de resistência negra e um elemento de desestabilização da lógica escravista, entendeu? Então, os quilombos, além de representar a resistência negra, acabou também minando, acabou também desestruturando, desestabilizando aquela situação em que se havia de ainda continuar escravizando as pessoas, né? Então, uma vez se construiu uma ruptura social, ou seja, uma nova sociedade vai nascendo, né? E novas ideologias vão sendo criadas e uma nova economia também, porque esses quilombos também produziam, sabe? Eles também plantavam, eles também colhiam, eles também domesticavam, fazia a pecuária, né? Fazia a criação de animais e tudo ocorria ali de modo a eles se sustentarem de alguma forma. Entendeu? Então, ou seja, os quilombos vieram nessa situação. As comunidades quilombolas é o quê? É uma dissidência, né? É uma aplicação do nome quilombo. Então, dentro do quilombo, eu tenho os habitantes do quilombo, que são os quilombolas, né? E a gente viu naquela aula, por exemplo, que tem quilombo aqui em Porá, né? Por mais que muita gente não conheça ou não queira conhecer assim, na busca aí, mas nós temos aqui a comunidade Pilões, aqui em Porá, que é uma cidade, uma comunidade remanescente quilombola. E aí tem essas duas situações, olha, representação de resistência. Ô, Isis Paula, lê pra gente aí, qual que é a ideia da resistência quilombola aqui pra gente? Essas duas linhas, por favor.
Quilombos são comunidades urbanas ou rurais de resistência cultural, material, social e política históricas da população negra na América Latina. Você está vendo? Então lá eles estão resistindo. Resistindo de que forma? Mostrando a música, a comida, a roupa, as cores das roupas, no caso, a própria organização deles ali dentro daquilo que eles ainda têm, a religiosidade, né, o candomblé, a umbanda, a quimbanda. Então, as várias religiões que são criadas por aqui, mas que baseadas no que eles viviam lá na África, entendeu? Então, ou seja, são pessoas que estão aqui no Brasil, nunca foi na África na vida, mas tem no seu sangue aí, tem as características, a resistência dessa condição negra, né? Da condição negra, e que tem todo o valor e que busca essa valorização contra as várias situações de preconceito e racismo que nós temos na nossa vida aqui, na sociedade. Certo? Deixa eu pedir uma outra pessoa aqui, o Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro, você está com o áudio no jeito aí? Você pode ler para a gente a parte aqui do território? Pedro Ribeiro, por favor. Essa parte do territorialidade aí para a gente. Tá. Os quilombos são espaços ocupados historicamente pela população negra brasileira, tanto no campo quanto na cidade, desde o período da escravidão. Certo? Então, isso aqui, olha, tá vendo? Então, Paulo de Araújo, Ministério do Meio Ambiente, área da comunidade Calungas e estende por Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Tá vendo? Isso aqui é lá no norte do Goiás. Lá onde separa Goiás do Tocantins. Tem lá uma grande chapada, Chapada dos Veadeiros, né? E aí nós temos essa comunidade. É uma comunidade quilombola, chamada os Calungas, né? Calungas. Entendeu? Então, é algo que você poderia fazer pesquisa, né? A partir dessa aula aqui, dar uma olhada, né? Como é que é essa questão aqui no Goiás até hoje, né? O que acontece lá, né? Nessa comunidade. Então, você está vendo aqui o jeito das casinhas, né? Então, esse aqui é uma foto atualizada, entendeu? Se você for lá fazer uma visita, né? Você vai verificar justamente esse ponto. Não é uma foto antiga, de uma coisa que não existe mais. É uma coisa atualizada mesmo, que a gente está tentando mostrar aqui para vocês, certo? Então, veja aqui, olha, nós temos aqui o marco dos 130 anos da abolição da escravatura. Então, isso aqui está no museu, né? Porque a gente verifica algumas fotografias, algumas imagens específicas dos vários tipos de pessoas que chegaram por aqui. Não chegou apenas um único povo. Aquela coisa que nós já falamos um dia, né? A África não é um país. A África é um continente que tem lá tantos países. E dentro desses continentes, desses tantos países, nós temos vários povos diferentes. Vários povos com características diferentes, tanto eu estou falando fisicamente mesmo, como línguas diferentes, religiões diferentes, uma série de coisas muito diferentes que nós temos e essas pessoas chegaram por aqui. Teve alguns grupos que vieram em maior número, né? E outros grupos vieram em menor número. Nós temos, então, por exemplo, o que ocorreu lá na Bahia, a revolta malês, né? A revolta malês, o pessoal que veio do Mali, que é lá que é uma região, que é um país, né? Mali é um país da África, mas além de ser um país, além de ser um país Mali, tem o povo malês, que está habitando em vários países da África, como temos os bantus, os iorubás e vários outros povos que, de alguma forma, eles chegaram por aqui no Brasil, e aqui no Brasil também eles demonstraram algum tipo de resistência, e essas resistências ficaram aí registradas, né? Olha que só na Bahia, mais de 30 revoltas ocorreram até 1835. Tá vendo aqui? Nós já estamos no período do primeiro reinado ainda, mais de 30 revoltas ocorreram. Aí nós temos a revolta dos malês, Minas Gerais, que teve uma rebelião de Carrancas, né? Lembra que eu falei com vocês sobre a questão dos negros
escravizados lá em Minas Gerais é um pouco diferente dos negros escravizados aqui no Goiás. Porque os escravizados lá em Minas Gerais, tem várias diferenças, né? Mas um dos principais que estavam lá eram pessoas que tinham conhecimento de engenharia. Aquelas pessoas que podiam furar, adentrar a rocha, fazer as minas, né? As minas subterrâneas ali, e que aquela coisa não desmoronasse tudo na cabeça deles. Então, eram pessoas que tinham alto conhecimento de engenharia, de minas, para poder entrar naquilo ali, fazer a extração do ouro, e a coisa está lá, firme e forte até hoje, que a gente pode entrar, sair, com toda a segurança que ali tem, né? Sem correr risco de desmoronamento ou qualquer coisa nesse sentido aí. A balaiada aconteceu lá no Maranhão, então são algumas revoltas separatistas, né? Abolicionistas que ocorreram aí ao longo da história do primeiro reinado e entrando para o segundo reinado. Essas questões todas, veja bem, elas acabaram levando, né, à situação da nossa abolição da escravatura. E aí é um ponto que eu acho que vocês tinham que tomar cuidado ao pensar, né? Quem foi que aboliu a escravidão no Brasil? Tem na ponta da língua uma resposta, não tem? Quem foi a pessoa que aqui no Brasil teve Quem que foi? Foi a princesa... Foi a princesa... Eu esqueci o nome dela. Princesa Isabel, não é, gente? Sim. Princesa Isabel. Princesa Isabel, porque no momento ela de 1888. 1888, no dia... Justamente, no dia... No dia. Exatamente 13 de maio de 1888. Então, foi quando ela, então, assinou o decreto, a Lei Áurea, que foi, na verdade, a última das leis da abolição da escravatura. Nossa, mas como ela era boazinha, né? A princesa Isabel é uma santa, a gente tem que fazer um altar para ela, mas olha a abolição no Brasil, a escravidão no Brasil, olha, foi fruto de pressões. E não são pressões só dessas revoltas que ocorreram aqui, não. Pressões internacionais, né? A que mais ganhou dinheiro com escravidão no mundo foi a que mais pressionou para acabar a escravidão no mundo. Quem foi? A grandiosíssima Inglaterra. England, né? A terra da rainha. Então foi lá, eles ganham muito dinheiro no tráfico negreiro, né? Fazendo esse tráfico aí, qualquer nação que comprava escravo acabava pagando imposto para a Inglaterra, e a Inglaterra ganhou muito com isso aí. Mas nessa mesma época, a Inglaterra precisava estabelecer o processo industrial, né? Liberal capitalista. E para isso não tinha mais sentido a gente ficar tendo escravo. A gente precisava de ter o quê? Trabalhador que ganha salário para... Pois não? Oi? Estrategista, hein? Inglaterra, muito estrategista, por causa que quando o trabalho escravo era ainda válido, eles faziam instigar mais ainda, né, para ter um comércio de escravos e eles lucrar com isso. Aí quando entrou a manufatura, no caso, né, a industrialização, eles começaram a instigar para acabar o comércio escravo. A escravização, né, acabar a escravização, para a gente colocar no lugar trabalhadores assalariados que vão ganhar o salário e comprar os produtos industrializados. Entendeu? Então, ou seja, é a estratégia, como você acabou de dizer aí mesmo, né? E essas tensões, olha, começaram e se estabeleceram principalmente por volta aqui dos anos 1870, né? Se tornou cada vez mais forte. Então, ou seja, a princesa Isabel tinha aqui no Brasil as várias pressões do povo brasileiro que era contra a escravização, então a favor do abolicionismo da escravidão, mas também tinha essas pressões internacionais que talvez seriam as mais fortes ainda nesse processo, entendeu? Então, nós vemos aí esses movimentos contra a escravidão, né, realizada pelos próprios escravos, nas revoltas nas fazendas, nas grandes fazendas, e de uma fazenda a revolta passava para outra fazenda, né, e a coisa foi acontecendo aí até que chegasse o processo da nossa abolição da escravidão. Um outro ponto que é um ponto relevante
nós temos aqui que começou, né, a primeira lei internacional, 1850, é a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que garante aí, ó, o fim do tráfico negreiro. Eusébio de Queiroz, na verdade, 1854, especificamente. Então, marcamos aqui a data de 1850 como sendo um ponto, né? Um ponto aí que o movimento foi acontecendo até nós termos uma lei, né? Que veio lá também da Europa, né? Então, muitos quilombos próximos às cidades e ações de resistência e também de reprodução das comunidades. Então, ou seja, cria um quilombo aqui, e esse quilombo aqui não é só para acolher os escravizados que fogem daqui, mas ele serve também de exemplo para que se crie outro quilombo ali na frente, outro lá na frente, outro lá na frente, nesse processo aqui chamado de reprodução das comunidades, entendeu? Mas aí, o que acontece? Esses para se manter aí, e para dizer, olha, nós somos contra quem faz o mal conosco. Vai fazer o quê? Os furtos e os saques, as fazendas que ainda mantêm escravizados, né? E aí, também algumas ações um pouco mais duras, se vocês podem me entender, né? Contra aqueles que são os senhores, né? E os prepostos, as pessoas que estão ali para ser os jagunços que vigiavam e castigavam esses escravos. Então, temos aí situações que geraram, claro, o quê? Mortes, né? Mortes e muita violência. Certo? Algum comentário, senhores, do que nós estamos acompanhando até aqui? Não. Não. Beleza. Assim, eu espero que estejam compreendendo, né, todo esse processo aí para a gente avançar, né, nessa situação. Agora nós temos a questão econômica, né? Vocês, por acaso, eu não sei se vocês... Eu gravei uma paródia para vocês naquela aula passada, né? E aí, nessa paródia, teria um resuminho desse ponto aqui, né? Que o café, a produção do café estava, então, garantindo para o Brasil, num comércio internacional, grande relevância, né? E aí nós temos, junto com isso, olha aqui, com o fim do tráfico internacional de escravos, os cativos passaram a ser comercializados, né? Comercializados das províncias do Norte e do Sul para as do Sudeste. Do Norte e Sul, então, começaram a trabalhar nessas províncias do Sudeste, que era a região onde se mais produzia café, certo? E aí, esses escravos eram, muitos já nascidos aqui no Brasil, né? Ainda considerados escravos, tem todo o preconceito contra eles, né? Porque a ideia de que eles são indisciplinados, só fazem bagunça, né? Carrega com eles a noção de cativeiro justo, ou seja, já que eles são indisciplinados, o que eu posso fazer com eles? Eu tenho que prender, amarrar e pôr para trabalhar, trabalho forçado. Mas eu queria que vocês estão entendendo que isso aqui é um preconceito e um racismo muito grande, não é não? Com certeza. Pois é. Então, se é negro, é indisciplinado. Então, eu tenho que prender, amarrar e determinar aquele trabalho. Gente, quando começou as escolas aqui no Brasil, eram as escolas ainda dos jesuítas, né? E os jesuítas eram padres e muitos deles não tinham muito a ver com o governo. Eles tinham ali o governo próprio. A igreja, ela tinha o seu governo próprio, tinha terra própria, etc. A gente viu lá que, por exemplo, os jesuítas, eles tinham um processo de aldeamento para eles proteger os índios, né, naquele contexto lá. Lugar esse que o governo não podia entrar. Era terra da igreja, então só a igreja que mandava ali. Então, enquanto o governo estava perseguindo os índios, eu estou falando dos anos 1500, 1600, tá? Lá atrás. Então, quando o governo queria aprisionar índio, o jesuíta punha dentro da terra dos jesuítas, só vou te finalizar, punha dentro da terra dos jesuítas e protegia o índio. Nesse momento aqui agora, nós temos algumas escolas e temos vários índios, vários negros, nós já estamos falando agora de 1800, tá? 200, 300 anos depois, e falando da questão negra. Vários pessoas que já eram negras, mas que já estavam livres da escravidão, porque houveram várias leis que foram liberando as pessoas aí.
da escravização, certo? Mas essas pessoas não podiam, mesmo sendo livres, não podiam ir para a escola, sabe? Não tinha vaga para eles nas escolas. Por quê? Porque se ele era de pele escura, ele era indisciplinado e ele está contaminando e atrapalhando os de pele branquinha a estudar. Entendeu? Então, Professor, por mais que Sim. eu já escutei algumas histórias, por exemplo, lá na América, por exemplo, não no caso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Como as crianças negras elas não podiam, parece que o governo ele deixou algumas crianças irem para uma escola que nessa época só tinha brancos, né? E mesmo assim, eles não aceitavam as crianças, não deixavam nem entrar em contato, nem beber da mesma água que eles, só por causa da cor da pele. Eu acho isso um absurdo. Pois é. Você já viu na televisão aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. Essa história que você acabou de contar aí, viu, Paula? Esse seriado, ele mostra mais ou menos, porque até 1960, tem pessoas aqui que a gente convive que nasceu nessa data, entendeu? Então, pessoas que teriam hoje 60 anos de idade. 1960, existia lugar nos Estados Unidos que aqui pode negro entrar e aqui pode negro não entrar. E era lei. Se por acaso o negro entrasse num restaurante, num supermercado, que não era dos negros, ele podia ir preso. Entendeu? Mas os brancos podiam entrar em qualquer lugar, né? Até no lugar dos negros. Mas os negros não podiam entrar no lugar dos brancos. Isso em 1960 nos Estados Unidos. E aí lá tem bairro negro, bairro branco, escola para negro, escola para branco e assim por diante. Eu tinha uma que chamava seu áudio não tá legal. É o Gabriel que tá tentando falar? Tenta aí, Gabriel, vai lá. Melhorou, professor? Sim, agora melhorou, Gabriel. Eu vi uma série que ela é desse jeito mesmo. O negro não podia entrar no restaurante de branco. E, tipo, se entrasse, podia ser preso, podia até bater lá que não podia fazer nada, que já que não podia entrar no restaurante branco. E branco pode entrar no negócio de negro e o negro pode falar nada, tem que ficar calado. Já Também. que o branco podia entrar em qualquer lugar. Uhum. Aquela hora, Bruno, você tinha pedido a palavra, você quer fazer uso dela agora? O senhor estava comentando sobre os jesuítas, certo? Sim. Aí eu queria comentar sobre a questão dos jesuítas aqui, né, fazerem muitas expedições com os maias, no caso, os incas, que na época daí tinham um grande valor, né, uns grandes tesouros em ouro, prata, em outros artefatos que eram misturados, né, por exemplo, bronze, Uhum. prata com ouro. Bruno, eu só tentei fazer... Muitos derivados. Bruno, eu só tentei fazer alusão para dizer da questão da questão do domínio, do território, entendeu? Então, nós temos a questão política, que a igreja ela tinha espaços aqui no Brasil e esses espaços serviam até para proteger índio. Coisa que depois, em 1650, apareceu um cara aqui chamado Marquês de Pombal e ele fez o quê? Expulsou os jesuítas do Brasil. E aí, expulsando os jesuítas do Brasil, eles tomaram as terras do Brasil. E aí acabou com isso, entendeu? Acabou com isso, pegou as riquezas, pegou os prédios. Professor. Os jesuítas tinham as escolas, então o governo tomou essas escolas. Eu só estou mostrando para vocês, tentando mostrar para vocês com esse exemplo, que por mais que tenha tentativas de proteção do índio ou proteção do negro, certo? Mesmo assim, o governo tem o poder maior e as leis vêm para fazer com que a coisa seja mais pesada ainda, seja mais dura, mais difícil ainda para essas minorias, no caso, indígena e negra, na nossa história. Entendeu? E continuando, professor, o Marcos de Pombal, no caso, ele expulsou os jesuítas e muitas vezes os jesuítas parece que
pelo que eu estudei, pelo que eu vi, eles pegavam muito o tesouro dos indígenas e até mesmo escondiam. Tem muitas teorias, hipóteses que os jesuítas escondiam grandes quantidades em templos deles no Peru, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, e até mesmo eu vi uma reportagem que no sul do Brasil, em um dos pontos mais altos do Brasil, em uma das trilhas, os jesuítas tinham escondido uma enorme quantidade de tesouro, né? Por causa que quando o Marcos de Pombal veio, ele estava retirando todos esses jesuítas, né? Por questões políticas, e pelo que eu sei, os jesuítas estavam fugindo e acabaram deixando esses tesouros. Uhum. Existem coisas, você sabe, né, Bruno, na história lendária, né? Aí tem gente até hoje caçando esses tesouros, tem filmes sobre isso, então, sei lá, pode ser, tem muita lógica, né? Porque você está falando, não está falando de índio brasileiro, você está falando de índio asteca, inca, maia, que já era uma sociedade bem mais formalmente instituída do que os índios nossos brasileiros, né? Uma vez que lá já tinha toda essa estrutura de realeza e outras coisas, que aqui no Brasil ainda eram umas comunidades um pouco diferentes quanto a essa situação. Lá tinha a construção dos templos de pedra e tudo mais, coisa que aqui ainda nós estávamos nas aldeias do estilo mais oca mesmo, né? Palha, essas coisas nesse sentido aí. Então, sim, pode ter acontecido isso, né? E pode ser que ainda tenha alguns tesouros para a gente encontrar por aí, né? Alguns ouros e artefatos e outras coisas nesse sentido. Mas, voltando aqui para o nosso tema específico, né? Você tem essa fonte aqui, uma imagem, né? E aí veja a legenda: uma senhora e seus escravos na província de São Paulo, né? E aí eu queria que vocês vissem os detalhes, né? Então aqui eu não tenho um escravo de tronco, um escravo para trabalhar na lavoura de café. Eu tenho um escravo de companhia, né? Eu tenho um escravo aqui que usa as roupas, né? Os trajes vamos assim dizer, da classe alta, né? Cartola e tudo mais, né? É mais ou menos, né, gente? Você vê, sabe essas empresas de ônibus, as mais chiques, como que é vestido os motoristas daqueles ônibus ali? Né? Normalmente você vê lá, tem gravata, né? Todo bem passadinho, limpinho. É mais ou menos por aqui, né? O chofer dessas pessoas ricas, né? O motorista dos ricos, sempre usa as roupas como se fosse o rico, mas aqui tá vendo aqui o que mostra, não sei se estão vendo meu mouse aí, o que mostra aqui que na verdade o que ele é. Sim. Né? Ele tá descalço, ele é escravo. É a cor da pele. A dona dele, né, já é toda mais clarinha, né? Tudo nesse sentido aí. Entendeu? Então, ou seja, por mais que tenha de um lado uma ideia, não tem diferença nenhuma, ele tá bem vestido como ela, não, mas ele tá aqui descalço. Né? E ele só está nessa condição por quê? Porque ela vai passear e ele tem que carregar aqui a cadeira dela, com ela sentada, né? Ela vai andar, mas ela não pode pôr o pé dela no chão para estragar o sapato dela. Mas o negro descalço, ele vai carregá-la aonde ela quiser. E se ela quiser que ele corra, ele vai correr. Se ela quiser que ele vá devagar, ele vai devagar. Entendeu? Então aqui nós temos uma situação que gera uma série de interpretações que nós podemos fazer dessa situação. Não é não? E aí foram acontecendo algumas leis. Eu quero trabalhar essas leis. Pois não? Eu quero trabalhar essas leis com vocês a partir daqui, ó, desse quadro. Tá bem pequenininho aí, mas se você colocar o seu celular na horizontal, se você está usando o celular, talvez você consiga ver. Então, nós vamos dar uma olhada aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações que levaram, então, à abolição da escravatura no Brasil. Ok? Então, eu vou pegar uma canetinha aqui, marca texto, com cor amarelo. Então, 1815, né, como vocês estão vendo aqui, aconteceu lá na Áustria um congresso
chamado Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena, então, ele fez uma determinação. Professor, é bom notar. Esse material já está lá no blog, tá? Eu já deixei o link lá. Então, você pode anotar isso se você quiser, mas você tem aonde consultar, que já está na aula de hoje. Então, o compromisso desse Congresso de Viena foi o quê? Que o Portugal, né, acabasse com o tráfico negreiro na região norte do Equador, certo? Então, do Equador para cima, não podia mais traficar escravos. E o Brasil, a linha do Equador passa aqui no Brasil, aonde? Ali no Amazonas, né? Eu acho que em Natal, no Rio Grande do Norte, passa aqui a região do Equador. Então, para cima, não podia mais ter escravo. Mas aqui para baixo, no Goiás, afora, ainda podia, lá em 1815. Então, a lei não chegou de uma vez por todas, ela foi se estabelecendo aí. Qual foi a consequência disso? Né? Então, a questão de que essa lei não ficou só restrita aqui, mas essa proibição ela foi, então, aumentando até nós chegarmos numa completa proibição de traficar negros. Né? Então, gente, a proibição não era de escravizar. Podia escravizar. O que não podia? O que está escrito aqui que não podia fazer? Vamos interpretar o texto, gente. O que não podia fazer? Não podia escravizar mais? Podia escravizar ou não podia escravizar? Odiamento. Pois é, não, mas aqui, ó. É fim do quê, gente? Fim do... Tráfico. Do tráfico. Então, tá proibindo escravizar? Não. Não. Tá proibindo você Traficar tirar os o negro negros. de lá e trazer para cá. Ou levar daqui para outro lugar. Só não podia fazer o tráfico, mas a escravização ainda continuava. Entendeu? Aqueles que já estavam compros e pagos continuavam a ser escravos. Essa que é a situação. Em 1827, aqui teve uma lei da renovação dos tratados desiguais com a Inglaterra. Aí já a Inglaterra determinando, né? E aí nós temos aqui a relação aqui com o próprio Brasil, que fez um compromisso de que até 1830, ou seja, deu 3 anos de prazo, para que aqui nós tivéssemos, de fato, acabar com o tráfico, não só no norte do Equador, mas acabar com o tráfico. Não podia mais entrar negros para escravização aqui no Brasil, entendeu? E aí, nós tivemos, então, como consequência disso, primeiras discussões aqui no Brasil para se estabelecer dentro do Brasil uma lei no tempo das regências antes do Dom Pedro II assumir o governo, que foi o governo do Feijó, né, que foi um dos regentes. E aí, deu esses 3 anos. Em 1831, aí nós temos a Lei Feijó. Essa Lei Feijó, de fato, aqui no Brasil, aqui era um compromisso, tá? Não era proibição ainda, mas aqui agora sim. Agora aqui proibiu o tráfico de escravos em 1831. Só que aconteceu? Pouca aplicação na prática, entendeu? Não chegava escravo de fora aqui no Brasil, mas aqui dentro do Brasil estava tendo tráfico, né? Os escravos que estavam em São Paulo vendiam para o pessoal do Goiás e assim fazia essa situação aí, ok? Aí lá em 1850, nós citamos lá no texto, né, do blog, temos a Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei, então, ela proíbe o tráfico de escravos. Agora, aqui era uma lei internacional mesmo, né? Até aqui, então, um compromisso, né? Um compromisso para 3 anos, um compromisso só no norte, aqui um compromisso um pouco mais geral, mas aqui em 1950, então, ou seja, aí, ó, 35 anos depois do começo da conversa, lá da Áustria para o mundo, né? Então, 35 anos depois, agora sim, por base lá na Inglaterra, né? Então, teve o fim efetivo do tráfico, né? O fortalecimento das discussões sobre a abolição da escravatura. Aí agora aqui está uma janela, viu? É uma dobradiça.
Até aqui está falando do tráfico. Agora já começa a falar. E os que já estão aqui? Agora começa a conversa em 1850 dos que já estão aqui poder ser libertados. Entendeu? E aí nós temos agora 3 leis. 71, 85 e 88. Né? A primeira lei de 1871, que é a lei do Rio Branco, é a lei do ventre livre, que vai dizer o seguinte: aqueles escravos que nascerem a partir dessa data já nasce livre. Então, libertação dos filhos de escravos. Ótimo. O menino nasce, ele não é escravo. Mas aonde ele vai morar? Aonde ele vai morar? O que ele vai comer? Aonde ele vai viver? Vai morar gente? com seus pais. E seus pais são Vai escravos. na fazenda do senhor. Os pais deles ainda é escravo. Os pais deles ainda são escravos, e para ele se manter ali dentro, para ele ter o que comer, por exemplo, o que ele vai continuar sendo? Escravo. Do mesmo jeito. Então, mas aí, ou se os pais quisessem, os pais podiam, né? Isso aqui é uma coisa meio teórica, né? Os pais entregavam os filhos ao Estado, né? Aos 8 anos. Ou ficava, então, com os meninos, aí com 21 anos, quando eles podiam já trabalhar e por conta própria, ter a maioridade que era aqui do Brasil, né? 21 anos eles estavam livres. Mas, assim, até os 8 anos o menino continuava ali, sendo escravo. E depois aí tinha um programa do governo para que essas pessoas tivessem uma vida fora da condição escrava, né? Mas é muito teórico, vocês podem imaginar como seria essa situação. E já em 1885, nós temos uma lei, Saraiva-Cotegipe, certo? Que dá a abolição da escravatura para aquelas pessoas que são sexagenárias. O que é sexagenário? Que idade é essa? Uma pessoa é sexagenária com 60 anos de idade. Justamente. Agora, pensa bem que pessoa que vivia na condição de escravo chegava a ter 60 anos de idade. Entendeu? Então, ou seja, mais uma situação bem teórica mesmo, no sentido de que as pessoas morriam cedo, né? Com más condições e tudo mais aí. E aí, nessa lei também, houve a proibição do tráfico interprovincial. Então, não podia mudar, né, trazer negros escravizados de outras províncias e levar daqui para lá. E, por fim, a última lei, né, aquela que, então, vamos dizer que encerrou esse assunto, 3 anos depois do sexagenário, veio a Lei Áurea. E essa Lei Áurea, então, abolição formal da escravatura no Brasil. E essa abolição, gente, veio com o mesmo argumento da Inglaterra lá. E um dos caras que mais lutou para ter a abolição da escravatura aqui no Brasil foi o Barão de Mauá. Inclusive ele, né? Hoje eu tô fã do Barão de Mauá, estou falando dele o tempo todo, né? Mas foi importante mesmo na história. Ele foi o primeiro empresário brasileiro a pagar salário para escravo, para aquelas pessoas que eram escravas, entendeu? Ele foi duramente criticado. Mas ele não estava fazendo isso só por conta dele, era por conta daquilo que já ocorria lá na Inglaterra, né? E que era uma coisa que estava acontecendo. Então, ele foi o primeiro a pagar salário aqui no Brasil. E esse negócio de pagar salário para a pessoa que é escravizada no Brasil foi um ponto grave que continuou a questão da desigualdade, porque mesmo lá nos anos 1930, ou seja, nós estamos em 1888, 1930, na República Velha do Brasil, que vai ser matéria para o seu primeiro bimestre do 9º ano, nós vamos ter problemas ainda com os negros no Brasil, que tinha acontecido aqui a abolição da escravatura, essa libertação sem indenização, ou seja, o menino está livre, mas ele não tem nenhum dinheirinho, não tem nenhuma casa para morar, não tem nada para ele poder comer, entendeu? Não tem nenhum direito. As pessoas, os fazendeiros, não iam pagar para eles trabalhar, porque como que eu sou fazendeiro, eu comprei e paguei esse escravo, e agora eu vou pagar salário para ele? De jeito nenhum. Entendeu? Então ficaram os negros aí por conta própria, sem lugar para morar, sem condições alguma por aí.
E por que não precisava pagar o salário para eles? Porque estava pagando salário para outros. Vocês sabem quem são esses outros que estavam recebendo o salário, que estavam fazendo, inclusive, o trabalho que era para os negros fazerem aqui? Sabe quem são esses outros? Não. Eram os europeus. O pessoal da Itália, da Alemanha, da Polônia, que estava chegando a Revolução Industrial lá para eles. Eles só sabiam fazer o trabalho com a enxada, o trabalho braçal. Eles começaram a vir aqui para o Brasil, por volta lá dos anos 1850 para frente. E eles chegaram aqui no Brasil, a mão de obra deles era a mão de obra de trabalhar na terra. Já estava acontecendo aqui no Brasil esse processo de abolição da escravatura, né? Então foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, numa questão de relação comercial capitalista, esses europeus estrangeiros chegaram por aqui e foram, então, assumindo o trabalho na terra, na condição de colonos, né? Na questão de comodato. Aí eles produziam na terra e aí pagava a renda, né? Pagava a renda para o dono da terra. E aí garantindo o estabelecimento de uma relação comercial. Uma novela que tratou esse assunto já tem muito tempo, não sei se ela já passou algumas vezes, mas a novela Terra Nostra. Vocês já viram falar nessa novela? Alguém já ouviu falar nessa novela? Não. Terra A Nostra. novela da Terra Nossa também? Terra Nostra, né? Se vocês derem uma olhada aí no YouTube, ver alguma cena dela, então conta a história desses italianos, Nostra, né? Italiano, Terra Nostra, que quando eles chegaram aqui no Brasil foram assumindo aí os trabalhos na fazenda, né, na produção do café e outras coisas mais, a produção de vinhos, né, plantando uva lá no sul e assumindo esse trabalho que era dos escravos. E aí o que aconteceu na história do Brasil? Não vou mais falar de escravo, não vou mais olhar para o escravo, já aconteceu a abolição da escravatura e pronto, né? Já tá bom. Eles não queriam ser livre? É livre agora. Mas essa conversa, nós temos que conversar ainda, gente. E o que aconteceu com essas pessoas? Né? Nós temos aí os 130 anos, ou mais disso agora, né? 130 foi 1000 e... Nós já estamos em 100 Quem faz a conta rapidinho aí? 2020 menos 1888. 132 anos da abolição da escravatura. Né? 132 anos. Em 2018 fez os 130 anos. E aí? 130 anos. Então já deu tempo, né, para o negro se estabelecer, para o negro ficar rico, para o negro estudar, para o negro escravizado, né, ou filho. Porque nós temos nesses 130 anos da abolição, nós temos aí bisnetos, né, tataranetos aí de pessoas que foram escravizadas, que viveram na condição de escravo. E o governo precisa fazer e tenta fazer algumas medidas para que regularize essa história. Aí uma das medidas nós vemos a questão das cotas, as cotas raciais. Que falar disso agora não vai dar tempo, eu só estou citando o exemplo, no outro momento a gente vai retomar isso aqui. Então, as ações afirmativas do governo para meio que trazer justiça para essa história. Nós temos os brancos, filhos de brancos, que estão aí desde a colonização, chegaram, invadiram, estabeleceram na terra, né? E nós temos os negros escravizados e seus filhos, que foram libertos aqui em 1888, mas não foram dados a ele nenhuma condição, né? Foi dado para eles o quê? Tá aí, ó, tem vaga na faculdade para todo mundo. Mas quem é que consegue entrar de fato, né? Às vezes nós temos problemas. Professor, sim. Surgiu uma dúvida aqui, assim, nas leis, assim, tipo, nessa de 1817, 1071, tá, a criança nascia livre, mas aí o que aconteceu com os quilombos? Se ela não tinha moradia, não dá para ela ir morar lá, não? Sim, com certeza. Com certeza. Só que o quilombo não é um espaço oficial do governo. O quilombo não é justamente um espaço de resistência. Não podia acontecer quando aconteceu lá em Palmares do exército chegar e matar todo mundo ali dentro, porque eram todos fora da lei.
Entendeu? Então, ou seja, o quilombo, por mais que seja um espaço de acolhimento dessas pessoas, era um espaço perigoso, porque estava ali, de alguma forma, afrontando o governo. Entendeu? Era um problema para eles. Mas sim, tá. muitos iam para os quilombos e viviam nos quilombos ali. E por mais que o exército chegava lá para matar o pessoal do quilombo, o povo do quilombo também estava preparado para também dar a resposta, né? É uma guerra. Nós estamos falando de uma guerra aqui. Ok? E aí, para finalizar nesses últimos 4 minutos e 30 segundos que nos termina aqui hoje, né? Nós temos aqui um texto que, inclusive, está na tarefa de vocês, sobre a questão de Calunga, que é um quilombo que é aonde? Aqui no estado de Goiás, certo? E aí é uma questão recente, é uma história que ainda está presente, né? Uma história que nós temos, mas que foi criada, possivelmente, olha aqui, 1759, e aí aquele ponto que eu estava falando, né? Também por ajuda, né? Por influência dos jesuítas, entendeu? Então, antes dos jesuítas serem expulsos aqui do Brasil, em 1759, então já havia aqui no Goiás, né, lá na região do norte do Goiás, na verdade era tudo Goiás naquela época, assim, Tocantins e tudo, né? A província era uma só. E aí, então, veja bem, nós temos aqui 41 comunidades espalhadas por 2.000 quilômetros quadrados, em uma região montanhosa, e tinha que ser montanhosa justamente para proteção deles ali dentro, né? Tinha a montanha como proteção, próximo à vila de Cavalcante. Esse talvez seja o mais antigo quilombo habitado permanentemente no Brasil, porque, tipo, Palmares foi um dos maiores, mas ele foi devastado, né? Ele foi muito famoso, mas ele foi destruído uma vez. Mas o quilombo Calunga, né, lá em Cavalcante, nunca foi destruído. Então, nós temos algumas referências incompletas, né? Fontes estrangeiras, inclusive. Você está vendo o que eu estava falando agora há pouco? Teve abolição, ninguém fala mais. Mas lá no mundo afora, falavam, né? Pesquisadores franceses, antropólogos, historiadores aí, passavam por aqui e faziam suas pesquisas e publicavam por lá as informações sobre coisas daqui, coisas que parece que o governo daqui estava tampando os olhos, não queria ver. Entendeu? Então, os africanos talvez tenham vivido lá antes da expulsão dos jesuítas. Porque 2 jesuítas que trabalharam no norte de Goiás foram acusados de terem se relacionado com os quilombolas. Entendeu? Então, entre os motivos de mandar os jesuítas embora, é que os jesuítas, também nesse momento aqui agora, ó, no século XVIII, né, também estava fazendo coisas contra a lei, ou seja, apoiando negros para fugir das fazendas e ir para os quilombos, certo? Então era um crime, porque os negros eram propriedades. Não se sabe como ou por que os quilombolas escolheram nomear o Vale de Montanhas, né, de Calunga. Então não tem aí a informação do motivo de Calunga. Mas o que indica é que os centro-africanos habitavam um lugar muito remoto, né, na capitania de Goiás. Era um lugar que, na verdade, eles estavam bem escondidos por aqui. Certo? Algum comentário, senhores e senhoras? Certo. Certo. Não. Então é o que temos para hoje. Realiza a tarefinha aí que tem para fazer. Estuda Brasil primeiro e segundo reinado e aproveita o final de semana. E a chamada? Tá feita. A chamada, professor. Então, gente, encerramos por hoje. Tudo de bom para todos vocês. Até a semana que vem. Certo? Professor, Tchau, fica com Deus. Tchau. Amém. Tudo bom para vocês. tchau, professor. Todas as atividades a partir de hoje é para enviar todas no portfólio? Lá no